O que acontece quando o mundo que você conhece começa a desmoronar em um único ano? Esta é a história de 1314, o ano em que 3 datas mudaram o destino da Europa para sempre. Mas como 3 eventos tão distintos puderam, juntos, colocar de joelhos os reis mais poderosos da cristandade? Começamos em 18 de março, sob o céu cinzento de Paris, onde uma era de mistérios estava prestes a terminar em cinzas. Jacques de Molay, o último grão-mestre dos Cavaleiros Templários, foi levado até uma pequena ilha para enfrentar seu destino final. 7 anos de tortura, fome e isolamento nas masmorras de Filipe IV não foram suficientes para quebrar o espírito do velho guerreiro. Filipe IV, conhecido como Belo, observava de longe, escondido atrás das cortinas de seu palácio, movido por uma dívida impagável e uma cobiça sem limites. O rei precisava que o grão-mestre admitisse crimes que jamais cometeu para justificar o confisco da vasta fortuna dos templários. Mas no último momento, diante da pira de madeira empilhada, Molay proclamou a inocência de seus irmãos e lançou uma maldição que arrepiou o público presente. Ele convocou Filipe IV e o Papa Clemente V para prestarem contas diante de Deus em menos de um ano. Enquanto as chamas subiam, o silêncio em Paris era quebrado apenas pelo estalar da madeira e pelo eco de uma promessa de vingança divina. A morte do grão-mestre não foi o fim, mas o início de uma sequência de eventos que ninguém poderia explicar pela lógica humana. Apenas um mês depois, o Papa Clemente V morreu de forma súbita e dolorosa, vítima de uma doença que devorou suas entranhas em dias. Mas o destino de 1314 ainda tinha contas a acertar no norte, onde o orgulho de uma nação estava prestes a ser testado. Entramos em junho, o mês em que Eduardo II da Inglaterra reuniu a maior força militar que a ilha britânica já havia visto. O rei inglês marchava para aliviar o cerco do castelo de Stirling, confiante de que sua superioridade numérica esmagaria os rebeldes escoceses de uma vez por todas. Do outro lado, Robert de Bruce aguardava nos pântanos de Bannockburn, com um exército de homens que não tinham nada a perder, a não ser a própria vida. Eduardo II era o oposto de seu pai, o temido Eduardo I. Ele era indeciso, cercado de favoritos e odiado por seus próprios barões. O terreno escolhido pelo Bruce era uma armadilha perfeita. Um pântano estreito, onde a pesada cavalaria inglesa não poderia manobrar. Em 23 de junho, o primeiro choque ocorreu, e o mundo viu um rei quase cair diante de um simples cavaleiro escocês. A moral inglesa começou a ruir antes mesmo da batalha principal começar. Mas o pior ainda estava por vir para o exército do sul. No dia seguinte, as formações escocesas conhecidas como Chiltrons, verdadeiros porcos-espinhos de lanças, avançaram contra o orgulho da Inglaterra. Os cavaleiros ingleses, presos no terreno lamacento, eram alvos fáceis para os ganchos e lâminas dos camponeses escoceses. O sangue corria tanto que o pequeno riacho de Bannockburn mudou de cor, tornando-se uma fita carmesim que cortava o vale. Eduardo II fugiu do campo de batalha, deixando para trás seu exército, seu selo real e o prestígio da coroa inglesa. A maior potência militar da época acabara de ser humilhada por um povo que se recusava a ser escravizado. O que você faria no lugar deles? Comente abaixo. Lutaria pela liberdade, mesmo contra todas as chances, ou aceitaria a paz de um mestre estrangeiro? Mas enquanto a Escócia celebrava, a maldição de Molay continuava a sussurrar nos corredores do Louvre em Paris. Filipe IV, o homem que destruiu os Templários, começou a sentir que o tempo estava se esgotando para ele também. Chegamos a novembro, a terceira e última data deste ano fatídico, quando o Rei de Ferro finalmente encontrou seu julgamento. Durante uma caçada, o rei sofreu um acidente vascular, que o deixou incapaz de falar ou se mover, preso dentro de seu próprio corpo de mármore. Em 29 de novembro, o rei Filipe morreu, exatamente como Molay havia previsto nas escadas da fogueira, meses antes. Em menos de um ano, o Papa, o rei e o grão-mestre estavam todos mortos, deixando a Europa em um estado de choque absoluto. O vácuo de poder deixado por essas mortes abriu caminho para uma das décadas mais brutais da história humana. As chuvas que começaram no final de 1314 não pararam por meses, destruindo colheitas e trazendo a grande fome para o povo comum. Não havia dúvida. Deus havia retirado sua bênção dos reis da terra. Como uma linhagem tão poderosa como a dos capetinhos pôde apodrecer tão rapidamente após a morte de Filipe IV? Filipe deixou 3 filhos homens, e todos acreditavam que a sucessão estava garantida por décadas. Mas a maldição parecia agir não apenas no corpo, mas na alma da família real francesa, trazendo escândalos que nenhum historiador poderia ignorar. Enquanto isso, na Inglaterra, Eduardo II lutava para manter seu trono contra barões que o viam como um covarde. Após Bannockburn, o ano de 1314 foi o ponto de inflexão, onde a Idade Média Central deu seu último suspiro de estabilidade. O mundo estava entrando em um período de escuridão,
onde a fé seria testada pelo estômago vazio e pela espada do vizinho. Robert de Bruce, agora rei de uma Escócia livre, sabia que a vitória em junho era apenas o começo de uma longa resistência. Ele provou que o poder não residia apenas no sangue real, mas na vontade de um povo unido por um propósito. Mas o custo dessa liberdade foi pago com o sangue de milhares que apodreceram nos pântanos de Bannockburn. Voltando a Paris, a morte de Filipe IV deixou um reino rico, mas uma corte em frangalhos e cheia de medo. A execução dos Templários manchou o nome da França com uma mancha que nem todo o ouro dos Templários poderia lavar. Os documentos reais mostram que Filipe estava obcecado em limpar sua consciência nos dias finais, mas o perdão divino parecia longe. O ano 1314 nos ensina que o poder é uma ilusão que pode ser quebrada em um único golpe de machado, ou uma única palavra de maldição. 3 datas, 3 mortes, 3 destinos entrelaçados em uma teia de fogo e sangue que definiu o século XIV. A maldição de Malay não era apenas sobre morte, era sobre o fim de uma ordem mundial que parecia eterna. O Papa Clemente V morreu em 18 de abril, exatamente um mês após a morte de Jacques de Malay. Bannockburn em junho provou que o exército mais caro do mundo era inútil se fosse liderado por um rei sem coração ou coragem. E a morte de Filipe em novembro encerrou o reinado do monarca mais absoluto que a França já tinha visto até então. O que sobrou foi um mundo em transição, onde a cavalaria estava morrendo e a infantaria estava nascendo das cinzas do feudalismo. Mas 1314 também deixou uma pergunta no ar. Teria sido tudo apenas uma coincidência trágica, ou algo mais sombrio? Muitos contemporâneos escreveram que o ar daquele ano fedia a enxofre e pecado, um sinal claro da ira divina. Os arquivos históricos confirmam a precisão das datas, mas o que eles não podem explicar é o terror que sentiam aqueles que viveram esses dias. Enquanto a parte 1 termina aqui, a verdadeira queda da linhagem francesa e a fome que mudaria o mundo estão apenas começando. Eduardo II voltaria para uma Inglaterra que não o reconhecia mais como o herdeiro legítimo da força de seu pai. Robert de Bruce começaria a escrever a Declaração de Arbroath, desafiando o mundo a entender que a liberdade é um direito sagrado. E as cinzas de Jacques de Malay, sopradas pelo vento, pareciam se espalhar por todo o continente, levando consigo a promessa de caos. O legado de 1314 é uma ferida aberta que nunca cicatrizou totalmente na alma da Europa medieval. Comente o que você acredita. Foi a maldição de um homem moribundo? Ou a queda inevitável de impérios construídos sobre o sangue dos inocentes? Inscreva-se. História sob tensão. Até 8 minutos sem alívio.